Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, sou professor da Escola Bíblica Dominical. Neste vídeo nós estaremos fazendo no formato de podcast para você. Este vídeo é um esboço preparatório das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos da revista da editora CPAD. Desde já eu te agradeço mesmo a sua companhia e atenção ao nosso canal. Que o Senhor venha te abençoar imensamente. Quantas lições maravilhosas nós temos aprendidos nos trimestres que já se passaram e nesse trimestre que está iniciando, falando a respeito dos relacionamentos da família. Por isso, peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Caso você ainda não seja um inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos vídeos diários da leitura devocional da lição e na aba comunidade postamos perguntas diárias também para testar os seus conhecimentos na palavra do Senhor. Mas chega de conversa e vamos estudar. Título da lição de hoje: Motim em família. Objetivos da lição: primeiro, apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. Segundo objetivo, identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. E terceiro objetivo, conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que intentam o mal. A leitura bíblica em classe encontra-se em Números capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 7, Números capítulo 12, do verso 1 ao verso 8, que nos diz: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era um maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bedélio. Números capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Amém. Introdução. A palavra motim pode referir-se aos atos explícitos de desobediência e a uma reação negativa contra regras e ordens estabelecidas num grupo social. Em síntese, motim é um ato de rebeldia contra um poder ou autoridade estabelecida. Deus havia separado Moisés como seu porta-voz e líder diante do povo. Havendo rebeliões no meio do povo contra Moisés, esta rebelião, na verdade, estava sendo direcionada contra o próprio Deus. Primeiro ponto: a influência negativa da murmuração. Comentaremos os tópicos deste ponto. Primeiro, assim nasce um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos
atos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Os exemplos de motim que já presenciamos. Na história de Israel, sempre teve problemas com murmurações e descontentamento às regras e leis estabelecidas. O mesmo povo que saiu cantando do Egito por causa da libertação, ao primeiro sinal de luta e dificuldade colocava a autoridade de Deus em aprovação. Outro exemplo são as rebeliões em presídios, e a mais conhecida foi a de Carandiru em 1992, onde ocorreu um grande massacre de pessoas por causa da rebelião. Também mais perto de nossos dias, o ataque de 8 de janeiro de 2023 ao Palácio do Planalto, ao Palácio do Congresso Nacional e ao Palácio do Supremo Tribunal Federal. O motim ou a rebelião, sendo a mesma coisa, nunca é pacífica. Envolve violência, morte e destruição. Segundo tópico, a primeira queixa. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Diferença entre uma reclamação e uma murmuração. Reclamar é opor-se a algo ou protestar oralmente ou por escrito, queixar-se de alguma coisa em desconformidade, reivindicar ou exigir algo que foi injustamente tomado. Agora, murmuração significa sussurrar ou dizer algo em tom muito baixo, de forma que a causa da murmuração não se perceba. A murmuração do povo de Israel não só entristeceu a Moisés, mas principalmente a Deus, porque em todo o momento de dificuldade, em vez do povo confiar no Senhor, colocavam em dúvida se Deus realmente supriria suas necessidades. Em um momento de insatisfação, o Senhor operou o juízo com fogo, destruindo um grupo de pessoas que viviam reclamando. E só após Moisés orar ao Senhor suplicando que tivesse misericórdia é que o fogo cessou. Terceiro tópico, a segunda queixa. O povo começou a murmurar contra o maná que a cada manhã Deus enviava, e a lembrar com saudade dos alimentos do Egito. A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Justificativa sem fundamentos. Toda manhã o povo teria que recolher o maná que Deus enviava. Todavia, o povo passou a ter repugnância ao maná e desejavam comer algo que lhes lembrasse do Egito. Facilmente esqueceram de todas as privações experimentadas como escravos e passaram a ter saudades do velho Egito, com a desculpa de que não suportavam comer o maná do céu. Queriam um cardápio variado. Agora, é melhor o pouco com Deus ou o muito sem Deus? Ainda que Deus não dá pouco, mas Ele nos dá o necessário para vivermos bem. Quando começamos a murmurar, esquecemos de todos os milagres que Deus fez a nós, nos afastando da sua presença. Quarto tópico, a terceira queixa. Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, por não ser de nenhuma família hebreia. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. A inveja na família é um sentimento perigoso. A rebelião é um pecado ou não? Uma desculpa não convincente. Vejamos o que a palavra de Deus nos revela sobre a rebelião, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Saul rebelou-se contra Deus e perdeu o trono de Israel. Miriam e Arão se queixavam de que não eram mais consultados em algumas decisões que Moisés tomava. Inventaram uma desculpa em relação ao casamento de Moisés com uma mulher cuxita, para dizer que sua liderança estava em risco, mas não havia nada que pudesse impedir o casamento de Moisés. Era um prenúncio à rebeldia dos irmãos contra Moisés. E conforme a própria palavra revela,
rebelião, é abominação diante de Deus. Neste caso, a rebelião de Miriam e Arão era diretamente a Deus, porque Moisés era um instrumento de Deus. Segundo ponto, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Comentaremos também os tópicos deste ponto. Primeiro tópico, a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. A história da inveja se repete. Nós estudamos anteriormente a respeito da família de Jacó, onde José e os seus irmãos também passaram pela mesma situação. E agora se repete com os irmãos de Moisés, Miriam e Arão. Por serem mais velhos que Moisés, deixaram a inveja tomar conta de seus corações, exigindo algo que não era da vontade de Moisés. Ele não pediu para ser líder, foi a vontade de Deus. Foi o Senhor que escolheu Moisés para levar o povo à terra prometida. Miriam e Arão alimentavam suas mentes com a ideia de que a liderança de Israel teria que ser compartilhada com eles, mas não era Moisés, era Deus que liderava, era Deus que estava conduzindo o povo, usando Moisés como um instrumento da sua vontade. Podemos entender que o sistema de governo divino, ou seja, o sistema espiritual, ele não é democrático, não é o povo que decide, mas o líder espiritual que detém a autoridade, podendo então não agradar a todos. Moisés estava seguindo a vontade de Deus, e para os seus irmãos isso não era bom aos seus olhos. Então começaram a murmurar, começaram a criar rebeliões contra a liderança de Moisés. É triste quando nós vemos isso ocorrer dentro do seio familiar. Imagine como o coração de Moisés estava diante dessa situação, vendo essa cena de dentro da sua casa, em que os seus irmãos exigiam algo que Moisés mesmo não podia dar, porque era Deus quem concedia isso a Moisés, ser o líder daquele povo. Segundo tópico, o motim familiar promove dissabores e ofensas. Essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Influências negativas dividem uma família. Miriam tinha a sua importância no contexto da vida espiritual de Israel como profetisa, conselheira, mas ela confundiu a importância do seu papel em relação à liderança do povo. Arão era o sumo sacerdote e tinha sua importância no ministério sacerdotal, mas se deixou influenciar por sua irmã e juntou-se a ela para rebeliar, não aceitando o segundo lugar, que lhes competia na liderança do povo de Israel. Muitos murmuradores devem ter influenciado os irmãos, pois estavam em todo momento sussurrando entre o povo contra Moisés, homens e mulheres que não tinham deixado o Egito para trás. Essas setas malignas foram entrando no coração de Miriam e Arão. Vejamos o que a palavra nos revela sobre essas setas. Mateus capítulo 4, versículo 8 a 10, que nos diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. A autoridade suprema está nas mãos do Senhor. Arão e Miriam tinha um papel fundamental, e isso acontece em nossas famílias, isso acontece na igreja do Senhor. Cada um tem a sua função determinada. Deus separou dentro da igreja, entre a família, as ferramentas para a execução da sua vontade, para a propagação do evangelho. Miriam e Arão, eles tinham a sua utilidade na liderança do povo, mas diferente do cargo que Moisés exercia. Terceiro ponto, Moisés, um homem manso e humilde. Comentaremos também os tópicos desse ponto. Primeiro tópico,
o mais manso que havia na terra. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensinamento bíblico implica a capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. A mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. A prática da mansidão e a pacificação na família. O modo como Moisés enfrentou a murmuração do povo e a rebelião de Miriam e Arão se constitui num aprendizado para os que exercem liderança na Igreja de Cristo. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em todas as atitudes que tomava. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Números capítulo 12, verso 3. Moisés teve serenidade e ficou em silêncio até o momento em que Deus agiu por ele. Mesmo sabendo da murmuração e sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, Moisés não teve atitude vingativa para com eles. Pelo contrário, orou por seus irmãos para que Deus os perdoasse. O Senhor puniu principalmente a Miriam, que ficou leprosa repentinamente e teve que ser colocada para fora do acampamento de Israel. Encontra-se em Números capítulo 12, versículo 15. Jesus, em seu Sermão do Monte, descrito em Mateus capítulo 5, versículo 5, diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E mais à frente, em Mateus capítulo 5, verso 9, Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Segundo tópico, o fardo de uma liderança. Houve um momento na vida de Moisés em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. É uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, há amor. No lugar do ciúme e da inveja, há parceria e comunhão. Atitudes que fazem uma família desmoronar. Moisés era apenas um homem com limitações e sentimentos, mas parece ter chegado ao limite de sua capacidade de suportar o peso da liderança sobre Israel. E o desentendimento com seus irmãos piorou ainda mais a situação. Houve um momento na vida de Moisés em que o peso do fardo da liderança o deixou depressivo e sem ânimo para continuar a missão. Vejamos Números, capítulo 11, versículo 11 e 12, que nos diz: e disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais? Outras atitudes, como a falta de comprometimento da família, a murmuração da esposa ou do marido, a reclamação dos filhos, a falta de comunhão na família, a falta de confiança entre os familiares, a falta de amor entre o marido, a esposa e os filhos. Essas atitudes e muitas outras fazem uma família desmoronar, fazem um líder querer desistir da sua família. Foi a situação em que Moisés se encontrou diante da rebelião de sua família. Não deixe o seu líder, podendo ser no trabalho, na escola, na igreja, na família, ore por eles. Você também será abençoado por isso. Terceiro tópico, a punição de Miriam e Arão. Eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. Ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Deus é amor, mas também é justiça. Quem semeia vento, colhe tempestade. Oséias capítulo 8, versículo 7 nos diz: porque semearam vento e cegarão tormenta, não haverá seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-lo-ão os estrangeiros. O Senhor desceu na coluna de nuvem, que era a demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes que ele fala como ele quer, quando ele quer e a quem ele quiser. A Moisés ele falaria
face a face, e não por figuras, porque o libertador de Israel era fiel. Por causa da gravidade do pecado, principalmente de Miriam, que instigou Arão a compactuar contra Moisés, ela foi punida imediatamente, ficando leprosa. O problema familiar provocado pela inveja de Miriam e Arão contra seu irmão Moisés acendeu a ira do Senhor. Tudo o que semeamos um dia, podendo ser hoje, podendo ter sido ontem, colheremos em algum momento de nossa vida. O Senhor não deixará impune aquele que age contra os seus preceitos, contra os líderes que ele instituiu. Conclusão da lição: o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família, principalmente. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Vejamos Gálatas capítulo 5, versículo 25 e 26, que nos diz: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. É tempo de muita prudência. Amém. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Foi um prazer apresentar esse esboço para você. Deixamos um link na descrição deste vídeo e na aba comunidade do nosso canal para você baixar de graça o subsídio, que vai te ajudar ainda mais nos seus estudos. Sabemos que muitos irmãos têm dificuldades para obter as lições, até mesmo pela disponibilidade do material em sua região. Por isso, nós, pensando nessa situação, querendo te ajudar para que você não perda nenhum tema, principalmente desse trimestre que tem falado a respeito dos relacionamentos familiares, é que disponibilizamos o subsídio para você. Então aproveite essa oportunidade. É de graça, você não vai precisar pagar. Basta clicar no link e baixar o subsídio. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, onde comentaremos a lição número 6, que traz o título Pais zelosos e filhos rebeldes.